Esse é um desabafo de alguém que fazia programa. Eu venho de uma família bastante pobre e sempre fui muito inteligente. Disso me venderam a ideia que se eu estudasse bastante, entrasse em uma boa faculdade, ia conseguir fazer o que quisesse. Passei direto de uma escola pública da periferia para um curso extremamente concorrido na Universidade de São Paulo. Nesse momento, eu acreditei de verdade que a minha vida ia melhorar. Mas a faculdade era muito difícil. Desde o primeiro semestre, tinham professores passando leituras complexas em inglês. Eu sabia um pouco do inglês da escola e de ser curiosa na internet. Custei conseguir acompanhar. Quando estava mais confortável, começaram alguns textos em francês. A assistência estudantil me ajudou a sobreviver, mas é extremamente difícil. A falta de conexões e as longas horas gastas no transporte público sempre me colocou abaixo dos meus colegas. Foi muito difícil arranjar um estágio. Depois foi muito difícil me manter no estágio e faculdade e morar longe. Mas o dinheiro não dava para pagar um quarto no centro. Quando eu me formei, arranjei um emprego na área para ganhar uma quantia ridícula. Trabalhar até as 22 era a norma, e alguns dias o trabalho se alongava nas madrugadas. Sem hora extra, levando muita bronca de uma patroa histérica. Eu tentava procurar outra coisa, mas o setor estava em crise. E esse tipo de abuso parece ser bem comum. Eu tinha 23 anos e estava exausta e desiludida com a vida. Via minhas amigas da escola pública que nem tinham estudado e sentia inveja delas. Minha impressão é que estávamos no mesmo lugar, mal pagas e exploradas, mas que no meu caso eu tinha sido iludida por anos achando que dava para mudar. Elas pelo menos tinham continuado no nosso quadrado e mantido relações significativas. No meu bairro, todo mundo me achava meio metida. E na faculdade, e emprego eu era uma pobrezinha brega tentando se encaixar. Eu fui ficando muito deprimida, cheguei a considerar me matar, porque achava que a vida não tinha muito sentido. Isso fez eu começar a relativizar tudo o que eu pensava, até que eu cheguei ao ponto de achar que trabalho sexual era uma boa opção. Pesquisei bastante, entrei em contato com algumas meninas que trabalhavam com isso e acabei entrando numa agência de acompanhantes. No começo, eu me sentia muito mal de levar uma vida dupla. Eu tinha muita vergonha de fazer coisas cotidianas. Me sentia suja andando entre as pessoas normais, tipo para ir ver a família ou mesmo ir ao mercado. No trabalho em si, eu tive muita sorte. Um adendo importante aqui que eu sou uma mulher bem padrão, tinha condição de escolher essa posição e me informar o melhor possível. Isso é muito longe da realidade da maioria das prostitutas. Com o tempo, eu fui até aprendendo a criar afeição por alguns clientes e comecei a ter alguns clientes fixos. Conseguia pagar minhas contas, guardar dinheiro, comprar as coisas que eu queria. Eu nunca quis luxo, mas queria poder ir ao supermercado e comprar o que eu quisesse, sabe? Não precisar ficar fazendo conta de moedinha e deixando coisa no caixa. O medo da minha família e amigos descobrir persistia. E persiste até hoje mesmo, eu tendo largado a vida. Isso era definitivamente a pior parte. Como eu falava inglês, pegava muito cliente gringo. Viajando. Eram meus preferidos porque eles contratavam tipo a semana inteira. Me levavam para passear e tudo. Nessas acabei conhecendo meu marido. Ele veio ao Brasil para trabalho, me contratou por 10 dias. A gente se deu muito bem. Ele acabou vindo depois de uns meses para o Brasil, meio que só para ficar comigo de novo, e acabou perguntando se eu tinha interesse de me casar e me mudar para o país dele. Não foi nada romântico. Ele foi bem pragmático sobre querer uma esposa que fosse mais submissa e que era difícil achar alguém do país dele que quisesse a mesma coisa, que ele não tinha muita paciência para romance e essas coisas. Ele já tinha, inclusive, tentado um acordo semelhante com a garota ucraniana, mas não deu muito certo porque ela queria muito luxo. Foi um acordo, parecia arriscado. Mas eu sabia que a vida de GP tinha um prazo de validade e eu estava meio desiludida de tudo por aqui e aceitei. Não me orgulho, mas não me arrependo. Fingi para todo mundo que a gente se conheceu de uma maneira normal. Ele conheceu minha família, que adoram ele, e eu vim para cá. Meu marido é muito bom para mim. Ele trabalha numa área correlata à minha de formação. Ele me ajudou a arranjar um emprego e aqui o mercado é completamente diferente. Eu trabalho meio período e meu salário é todo meu, mas eu cuido da casa sozinha, o que seria normal no Brasil, mas aqui não é. A gente decidiu ter filhos só depois de eu ter a residência permanente para, caso a gente se separe, eu consiga ficar aqui sem problemas. Ele nunca jogou na minha cara o que eu fazia, me apresentou para a família e amigos e me estimula a ter amigos e hobbies aqui. Eu me sinto muito feliz, a minha vida é confortável. Eu gosto de ter um relacionamento onde tudo é colocado de maneira clara. O que me fez querer escrever isso
é que sempre que eu vejo discussões sobre trabalho sexual, as pessoas colocam um estigma gigante nisso como algo sujo e corrupto. Não nego que exista um lado feio para boa parte das meninas envolvidas, mas não é tudo assim. E a gente devia quebrar esse discurso moralista e conquistar uma qualidade melhor de trabalho para todas. Nessa discussão que eu li, eu vi meninas falando como todos os homens que recorrem a esse tipo de serviço são depravados e nojentos. E eu nunca tive nenhum cliente que me pedisse nada fora do convencional. Muitos eram só pessoas carentes e ocupadas. Eu passei por mais abuso, incluindo assédio sexual, um trabalho convencional de escritório e na universidade do que como GP. Não indicaria a carreira para ninguém, exceto como algo pontual, porque não é algo sustentável a longo prazo. Mas para mim, foi algo muito bom e me ajudou a encaminhar minha vida para um lugar de paz. Poucas pessoas sabem sobre isso e sobre a verdade do meu casamento, e mesmo tendo selecionado bem quem eu contei, já tive que ouvir muitas coisas moralistas e julgadoras. Inclusive por ter atendido muitos gringos e ter me casado com um, tem um certo estereótipo, que eles curtem coisas sujas tipo escatologia. E eu nunca passei por isso. Outra coisa, quando eu me mudei para cá, o estado te paga um curso da língua local e outro sobre cultura. Tinham outras brasileiras em situações similares, algumas assumidamente, e outras que escondem, ou talvez não eram profissionais. E tem um pouco de tudo. Tem gente feliz, gente com relacionamentos horríveis, gente que quer dar o golpe e conseguir residência, umas que sequer falam outra língua e não sei como se comunicam com o marido. Não quero que ninguém leia isso como uma chamada para fazerem o mesmo que eu. Só queria tirar isso do meu coração hoje depois do tópico horrível que li em outro site.